Que bom que você está aí assistindo esse vídeo, a paz do Senhor. Se você é da nossa igreja de Morada do Sol, que alegria ver você assistindo o vídeo. Quero saber como é que está a sua devocional, você tem nos acompanhado, se você está lendo a Bíblia. Olha só, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, 8 horas. Poxa vida, que saudade de a gente poder estar junto, né? Que saudade dos nossos cultos, da nossa adoração a Deus. Que saudade do calor do culto, saudade das crianças, saudade de você, viu? Eu estou morrendo de saudade de você. Mas se você não é do Morada do Sol, olha, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Nós estamos aqui compartilhando um pouco da Palavra de Deus e eu queria falar com todos nesta noite a respeito das escolhas que levam ao sucesso. Sim, porque há escolhas que levam ao sucesso e eu quero explicar quais são as escolhas e qual é o tipo de sucesso, como também há escolhas que levam ao fracasso. Eu quero usar um texto da devocional que nós estamos fazendo nesse ano, que é ler a Bíblia o ano todo, que está em 2 Reis, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Eu quero ler o texto e quero compartilhar algumas verdades com você sobre esse texto. Beleza? Vamos lá? Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente com Israel e permitiu que Hazael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad derrotassem os israelitas repetidas vezes. Então Jeoacás orou ao Senhor e pediu ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia cruelmente o Israel. O Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios. E Israel voltou a viver em segurança, como em outros tempos. Bom, você sabe que todos os reis do norte, todos eles seguiram o exemplo de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei. Quando Salomão pecou contra Deus, que ele se desviou dos caminhos do Senhor, Deus disse para ele que ele dividia o reino, mas não com ele, por causa de Davi, mas no filho dele. Jorão, quando assumiu, já teve uma treta ali com os israelitas, com 10 tribos do norte, e dessa confusão que teve ali, ele ficou reinando em Judá e Jeroboão acabou assumindo o reinado do norte, que é Israel, 10 tribos. E ali, isso foi em 931 a.C. E ele ficou com medo, ele não confiou em Deus, porque Deus tinha falado para ele através do profeta que ele seria o rei de Israel. Só que ao invés de ele confiar em Deus, ele ficou pensando, poxa vida, se o povo de Israel ir lá em Jerusalém, que é Judá, e for adorar Deus lá, sabe o que vai acontecer? Eles vão se voltar novamente para a dinastia de Davi. E eu vou ser tirado do rei. Então o que ele fez? Ele fechou Israel. De que jeito? Ele foi lá e construiu um monte de santuários idólatras dentro dos limites de Israel. Designou os sacerdotes, ele designou os sacerdotes, quer dizer, não era mais da tribo de Levi. Ele instituiu festas religiosas que concorressem com as mesmas datas das festas de Judá, que eram instituídas por Deus através de Moisés. E ele também colocou 2 bezerros de ouro, um no norte e um no sul. Colocou tanto em Dan quanto em Betel. E aí ele obrigou o povo de Israel, desviou o povo de Israel e disse: eis aqui os deuses que tiraram vocês do Egito. E assim estabeleceu a pagania, estabeleceu a idolatria em Israel. E Jeoacás, ele seguiu o mesmo caminho e continuou fazendo as mesmas coisas que Jeroboão fez. E por isso Deus permitiu que a Síria, através de Hazael, seu filho, oprimisse cruelmente Israel. Tá? Agora, para você entender o contexto melhor disso, o que significa esse oprimir cruelmente? Então eu gostaria de ler com você 2 Reis, capítulo 8, no verso 12. 2 Reis, verso 12. O que aconteceu aqui? Quando Eliseu foi para Damasco, o rei da Síria mandou Hazael ir até ele, olha só, porque Eliseu já era famoso, o ministério de Eliseu era famoso. Mandou consultar Eliseu para ver se ele ia viver ou morrer. E quando Hazael chegou na frente de Eliseu, Eliseu começou a chorar. E ele perguntou: mas por que você está chorando? E aí Eliseu olhou para ele e disse assim: poxa, eu estou vendo aqui o que você vai fazer com os israelitas. Você vai queimar cidades fortificadas. Você vai matar a espada todos os seus jovens. Você vai esmagar as criancinhas e você vai rasgar o ventre das mulheres grávidas. Ou seja, opressão cruel. Bom, voltando lá para o texto então. Então nós vimos aqui o que? Que Deus permitiu. Deus se irou grandemente, lá no verso 3, e permitiu
essa opressão cruel. Agora, o que levou Deus a se irar? O caminho de Jeroboão. Qual que é o caminho de Jeroboão? O pecado, a idolatria. Porque no que dependesse de Deus, Deus jamais permitiria que o povo fosse oprimido injustamente, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que o pecado, ele corrompe o coração do homem e traz todo tipo de maldade. Quando você pega, por exemplo, na Bíblia, lá em Gênesis 6, capítulo 6, logo depois que Deus manda o dilúvio, né, você vê que só havia Noé e a sua família, de pessoas retas no mundo inteiro. O resto era tudo corrupto. E em Gênesis 6,6, Deus diz que se arrependeu de fazer o homem. Aí você pega, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 19, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, é aquele discurso entre Abraão e Deus, que chega ao ponto de 50, 40, 30, 20, 10, e no final só tinha Ló e sua família, ainda mais a mulher dele olhou para trás com saudade, olhou com saudade do pecado e virou uma estátua de sal. E depois lá em Gênesis 15, você vê que Deus fala assim, olha, essa terra aqui vai ser tudo seus descendentes, mas não agora, vai demorar 400 anos. Por quê? Porque a maldade dos amorreus ainda não chegou no ponto que eu preciso para provocar a minha ira. Olha só, Deus é longânimo. Esperou 400 anos para que a maldade chegasse no ponto de ele derramar a ira contra os amorreus. Foi quando Josué entrou com o povo e causou uma destruição, uma devastação. Era o juízo de Deus sobre aquela nação ímpia e pecadora. Então escolher o pecado ao invés da fidelidade é atrair o quê? Atrair a calamidade. Atrair a desgraça para si mesmo. Por quê? Eu quero que você faça uma conta muito simples. Olha só. Vamos lembrar de alguns textos. O mundo jaz no maligno. Então o mundo jaz no maligno. Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, ele diz o seguinte, ele diz que as pessoas estão mortas por conta da desobediência e do pecado. Desobediência e pecado. Ó, fala comigo, desobediência e pecado, tá bom? As quais estão seguindo o curso deste mundo, que são dirigidas por quem? São dirigidas pelo príncipe das potestades e pelo espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, Satanás. Satanás e seus demônios. Então, faz o cálculo. O mundo jaz no maligno. O maligno é quem opera no mundo, nos filhos da desobediência, que são aquelas pessoas que não querem nada com Deus, ou que dizem que conhecem Deus, que falam graças a Deus, mas não sabem quem Deus é, e por isso seus corações são maus e são voltados para o erro e para o engano. Tá? Tais pessoas estão sobre a bênção ou sobre a ira de Deus? Estão sobre a ira de Deus. Colossenses 3, capítulo 3, verso 6. Essas pessoas estão sobre a ira de Deus. Ou seja, o que você pode esperar desse mundo? Calamidade, desgraça, traição, vaidade, orgulho, maldade. É isso que nós esperamos do mundo. É isso que nós podemos esperar do mundo. Certamente o pior em todos os níveis. Então eu quero que você entenda que são as escolhas que o homem faz que definem o tipo de vida que ele vai ter. É simples assim. Olha só. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio para o homem. Deus disse assim, ó, olha, tem a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer todas, menos do conhecimento do bem e do mal. O bem ele já sabia o que era. Ele escolheu o mal. Então a partir do momento que o homem teve o livre-arbítrio para escolher o mal, ele está convivendo com o mal. Ele precisa voltar a escolher o bem novamente. Ele precisa voltar a decidir escolher o bem novamente. Senão ele vai continuar sempre com o que é mal. Então o sofrimento decorrente desses atos, eles não se tratam de um castigo no sentido de que Deus está imputando ao homem uma determinada coisa. Na verdade, é uma consequência natural das escolhas erradas. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Deus não está imputando nada ao homem. É consequência da escolha que ele fez. O castigo, assim, se você for analisar, o castigo na verdade está no fato de que Deus, como um pai amoroso, ele observa tudo e não se envolve, né? Ele deixa as coisas rolar, ou como diz no texto, ele permite, afinal a escolha foi deles. Talvez o castigo seria o fato de Deus estar olhando e não proteger, não fazer nada. Por quê? Porque a pessoa escolheu aquilo. Ela fez a escolha, não é verdade? Ela fez a escolha. Imagina assim, ó. Imagina assim, eu vou fazer uma aplicação rápida para você tentar entender. Imagina assim, meu filho compra um monte de coisa pesada. E aí, a gente chega em casa, ele desce do carro com um maior sufoco ali, sofrendo com aquele monte de coisa e tal.
aí ele tem dificuldade para sair do carro, ele tem dificuldade para abrir o portão, ele tem dificuldade para subir a escada, e quando chega na porta de casa, né, que aqui em casa tem alguns degraus, quando chega na porta de casa, ele não consegue abrir a porta, ele não consegue fazer nada, ele está desesperado, ele fala assim, pai, ajuda aí, pai, carrega alguma coisa. E aí o que eu vou dizer para ele? Com certeza, falo assim, filho, a minha alegria é poder te ajudar naquilo que você precisa. Você está entendendo? A minha alegria é ajudar. Precisou, pede. Ele tentou, ele fez as escolhas dele. Ele fez as escolhas dele. Eu não castiguei ele. Eu não castiguei. Eu simplesmente permiti que ele fizesse as suas escolhas e prosseguisse com as consequências dessa escolha. Agora, na hora que ele pediu ajuda, eu estava ali presente. Então eu não posso dizer que você castigou teu filho porque teu filho estava carregando sozinho. Não. Ele comprou, ele quis carregar, ele assumiu, ele não pediu ajuda, estava tudo nos braços dele. Quando ele precisou de ajuda, seu pai, pô, me ajuda aí. Beleza, filho. A minha alegria é poder te ajudar daqui. Vamos carregar, vou carregar, carrega até a maior parte do peso. Se não, o peso todo, abre a porta que eu levo o peso para dentro. Você está me entendendo? Então isso não é castigo. É permissão. É permissão pela consequência das escolhas que a pessoa fez. Deus, ele age da mesma maneira comigo e com você. Ao invés de escolher sofrer, carregando o peso necessário, nós deveríamos tomar as decisões mais sábias e andar com ele pedindo ajuda dele. É isso que nós devemos fazer. Às vezes que nós somos cabeção. A verdade é essa, nós somos cabeção. Até o português está errado. Somos cabeção. Ou cabeções, não, cabeção não. Somos cabeção mesmo. Por quê? Porque você acaba fazendo escolhas erradas e carregando peso desnecessário, carregando coisa desnecessária. Olha só, tem um exemplo do rei Ezequias que é maravilhoso. Está lá em 2 Reis 18, 6 e 7. Eu vou ler para você. Olha só, rei Ezequias 6 e 7. Ó, Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Presta atenção no verso 7 agora. Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Ele era bem sucedido em tudo. Escolha certa. Ele fez as escolhas. Para que carregar peso necessário? Para que você enfrentar uma corrida de terno com sapato? Se você pode colocar um tênis e, entendeu? Todas essas bagagens que o pecado traz, que o pecado ocasiona, só vão atrapalhar, só vão nos levar à ruína, só vão nos levar à desgraça. Prosperidade, como eu disse no termo, prosperidade não está relacionado com riqueza de bens, não. Prosperidade está na presença de Deus na sua vida. Está na presença de Deus que nos torna bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos. É como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não segue segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer em meditar na lei do Senhor, na qual medita dia e noite. É como uma árvore plantada às margens do ribeiro, cujas folhas estão sempre floridas, está sempre florida, dá fruto na época certa, e tudo o que fizer prosperará. Está me entendendo? Está claro para você? O quadro está bem desenhado? Então, se é Deus que nos livra do mal deste mundo, se é Deus que nos livra da maldade deste mundo, o que nós temos que fazer? É óbvio. A coisa mais importante é tomar a decisão correta de colocá-lo como prioridade na nossa vida, como primeiro lugar em todas as coisas, porque se é Ele que me protege, se a vitória está nele, se andando com Ele eu vou andar em vitória, eu não posso ficar oscilando, eu não posso achar que eu posso pegar Deus para conquistar uma bênção e depois tirar Deus para me viver o mundo. Não posso fazer isso, eu não vou conseguir. Não vai. Olha só a exortação de Elias, está lá em 1 Reis 18, 21, ele diz assim: Elias se colocou diante do povo e disse: até quando vocês oscilarão de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. Olha só, Deus não admite indecisão. Irmão, irmã, querido, querida, Deus não admite indecisão. Se você estiver dividido, sabe o que acontece? Você já é do mundo. Se você estiver dividido, você já é do mundo. Não tem conversa. Existe uma história que eu gosto de contar. Um rapaz estava em cima do muro. Sonhou que estava em cima do muro. De um lado estavam os anjos gritando: vem, pula, pula, pula. E do outro lado tinha um monte de demônio, com um demônio chefão sentado, com as pernas cruzadas, olhando impassivelmente, todos eles quietos.
E aí o cara olhava para os anjos gritando, pula, pula, a gente pega, a gente pega. E olhava para os demônios tudo quieto. Aquilo incomodou o cara perguntou para o chefão dos demônios. Falou assim, por que os anjos daqui estão gritando para mim pular desesperado e vocês estão quietos? Vocês não abrem a boca. Aí o demônio abriu um sorriso e disse, porque o muro é nosso. Entendeu? Entendeu? Olha só, eu vou dizer uma coisa para você. Deus não aceita menos do que tudo. Por quê? Porque Cristo deu tudo para nós. Cristo deu a vida naquela cruz para nos libertar do pecado. Ele nos deu o Espírito Santo de Deus para que nós pudéssemos ser conduzidos em vitória. O Espírito Santo ele não só nos ajuda a tomar as decisões corretas, como nos dá a sabedoria e nos dá todo o poder que nós precisamos para permanecer na sua presença. Então, o querer e o realizar pertencem a Deus. Ele põe em você o desejo de você assistir esse vídeo e põe em você o desejo no teu coração de você seguir essa palavra, de você obedecer essa palavra. E Ele vai te dar o poder necessário para que você execute isso na sua vida, mudando a sua mente, abandonando as coisas que não servem para você, que estão te levando para o buraco, para fazer o quê? Para que você tenha uma vida vitoriosa com Deus. É isso que Deus quer. A aplicação é simples. As escolhas certas, feitas à luz da palavra de Deus, vão nos dar vitória. Vão nos dar vitória sempre. Sem essa luz, você nem consegue enxergar o pecado. E se você não conseguir enxergar o pecado, o seu coração vai estar te enganando. Porque você não pode examinar a sua vida aos seus olhos. Você não pode examinar a sua vida sobre o seu parâmetro, sobre a sua experiência de vida. Não. A sua vida você tem que olhar aos olhos da palavra. Porque a palavra é a verdade. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra é Jesus, e Jesus é quem dá vida a essa palavra. Então se você quer ter uma vida de vitória, se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer tomar decisões certas, as decisões que você tem que tomar é aquelas que a palavra de Deus tem te orientado, tem te ensinado, tem te abençoado, para que você esteja sempre na presença de Jesus. Olha só, o salmista, eu quero terminar com o Salmo 19:13, que diz assim, é uma oração. Livra teu servo dos pecados intencionais, não permitas que me controle, então serei inculpável e inocente de grande pecado. Entendeu o que o salmista está falando? O salmista está dizendo o seguinte, me livre dos pecados intencionais e não permita que eles me controlem. Eu só vou conseguir isso se eu permitir que o Espírito Santo tenha liberdade no meu coração. Liberdade para me mostrar a verdade. Liberdade para abrir os meus olhos. E ao invés de seguir o exemplo de Jeoacás, seguir o exemplo do rei Ezequias. Ao invés de seguir o caminho de Jeroboão, eu segui o caminho da presença de Deus. De estar junto com Deus. Porque se eu estiver junto com Deus, o Senhor estava com Ezequias. E ele era bem sucedido em tudo o que ele fazia. Por quê? Porque a chave da vitória está em Jesus Cristo. Ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu Satanás. E essa vitória está nele. Se você tem ele no seu coração, se você confessou que ele é o Senhor da tua vida, se você fez aquilo que a Bíblia requer que você faça, você pode ter a certeza, a vitória vai estar junto com você. Mesmo que algumas vezes os ventos pareçam o contrário, mesmo que algumas vezes as coisas pareçam que não estão dando tão certo, você tem que confiar na soberania de Deus, porque lá na frente você vai entender tudo o que Deus fez. Porque a palavra diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas, para quem obedece, para quem confessa, para quem crê Cristo, para quem quer viver com Deus, todas as coisas cooperam. Tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus disse, se você me ama, você obedece a minha palavra. Se você me ama, você ouve e obedece a minha palavra. Assim vocês poderão me chamar de amigo e eu vos chamarei de amigos. Amém? Então eu espero que essa palavra fale lá no fundo do seu coração, como falou com o meu. Você que está nos assistindo, por favor, dê o like, dê o like aí se você gostou desse vídeo, e se inscreva no canal, assine o sininho ali da notificação, divulgue nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da família, do trabalho. Vamos divulgar a palavra de Deus. Vamos fazer com que as pessoas tenham essa grande esperança, essa esperança de vitória. Que coronavírus que nada, que enfermidade que nada. Vamos respeitar as nossas autoridades, fazer tudo aquilo que elas querem que nós venhamos a fazer. Somos obedientes, somos um povo ordeiro, um povo obediente. Mas a nossa confiança não está nessas recomendações, a nossa confiança está em Deus. Deus manda que nós obedeçamos às nossas autoridades, e nisso também nós somos fiéis.
E nisso também nós somos fiéis. Por isso a vitória está do nosso lado. Amém? Por isso o povo de Deus é guardado, é protegido e é livrado de todo mal. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra frutifique no seu coração, que você abençoe outras vidas e divulgue ela. É o que eu te peço, para louvor da glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe, tenha um final de semana tremendo, vitorioso e abençoado para a glória de Jesus.